Boa noite. Recording in progress. Sejam todas e todos bem-vindos ao último encontro do nosso curso Diálogos. Eu me chamo Nayara, sou educadora da Oficina Francisco Brenan, faço parte da Diretoria de Educação e Pesquisa, sou uma mulher negra, de cabelo bem curto, descolorido no tom de branco, com a pele escura. Tenho 3 piercings no nariz, um ponto de luz em cada aba nasal e uma argola no septo. Estou usando um colar de bolinhas de pérola bem pequenininhas e uma blusa de alça com tons de branco, azul e vermelho. É com muita alegria que a gente chega aqui nesse momento da finalização do nosso curso, com muita satisfação também, no sentido de que tivemos durante esses 8 encontros, né, hoje é o 9º encontro, discussões muito ricas e muito enriquecedoras também, muito produtivas, e a gente conseguiu acompanhar e conhecer experiências, trabalhos e pesquisas de pessoas que vêm atuando na educação e como ativistas, né? Nesse momento, na contemporaneidade, discutindo e trabalhando a partir de questões ambientais e de questões sociais. Então, a gente, da Oficina Francisco Brenan e a Diretoria de Educação e Pesquisa especificamente, fica muito feliz de ter conseguido, pela segunda vez, ter realizado esse curso, mas também é com um certo lamento que eu informo a vocês agora que o nosso encontro de hoje, que estava previsto para ter a conferência de Brigitte Batiste, uma pesquisadora colombiana. Infelizmente, Brigitte não vai estar com a gente hoje. Ela nos pediu desculpa, e aí eu já estendo esse pedido de desculpa a vocês também, porque foi o que a gente divulgou, era o que estava na programação, mas por imprevisto, Brigitte não vai conseguir estar nesse momento com a gente hoje, então ela não vai conseguir falar. A gente espera que no futuro próximo a gente consiga trazê-la para conversar com a gente, aí com toda certeza a gente manda e-mail para todos vocês, para vocês saberem que Brigitte vai estar com a gente gente espera que em breve a gente consiga trazer ela. Mas também também com um sentimento de felicidade e satisfação, que hoje, ao invés de a gente ouvir Brigitte, a gente vai aproveitar a oportunidade para ouvir o professor Pedro Silveira, que esteve conosco desde o início do planejamento desse curso. Na verdade, está conosco desde o ano passado, desde a primeira edição do curso. Foi um dos mediadores do curso da edição do ano passado, e esse ano aceitou o nosso convite para planejar todo o curso com a gente. Então, além de ser mediador de todos os encontros, Pedro também foi um dos curadores, o curador desse curso. E muitos dos palestrantes e pessoas que falaram aqui, né, nesses encontros, foi Pedro que trouxe, foi Pedro que apresentou para a gente, foi a partir das pesquisas dele que a gente teve contato com essas pessoas. Então, o trabalho de Pedro, enquanto pesquisador e enquanto professor, já tem nos auxiliado, tem sido uma referência para a nossa diretoria desde o ano passado, e esse ano não foi diferente. E aí, dentro das nossas parcerias com instituições de pesquisa também, a instituição a que Pedro faz parte, que é a Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Recife, que é uma instituição de pesquisa e de educação também, é uma dessas que a gente tem desenvolvido parcerias técnicas. Então, também é dentro desse escopo que Pedro tem trabalhado com a gente nesses processos. E aí, conversando entre a equipe, né, quando soubemos que Brigitte não ia estar conosco hoje, achamos que era uma boa oportunidade, que hoje seria uma boa oportunidade para a gente ouvir um pouco da pesquisa e do trabalho do professor Pedro, que, enfim, que há anos já vem pesquisando temas e assuntos que estão dentro do universo de atravessamentos que esse curso pretende trazer para vocês, né?
e que trabalha, enfim, também com formação de professores, é professor do ProfSócio, programa de mestrado profissional para professores de sociologia da Fundagem. E aí, mais uma vez, não vou me alongar muito e vou apresentar Pedro. Para quem não conhece, não sei se todo mundo que está aqui já veio antes, talvez tenha alguém aqui que veio só hoje. Então, mais uma vez, vou apresentar Pedro e já passar a palavra para ele. E espero que esse encontro, como os outros, seja também muito bom, muito produtivo e que a gente saia daqui muito satisfeito com as coisas que ouviu e com as coisas que conseguiu também colocar e falar. Então, o professor Pedro Silveira é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, é antropólogo e biólogo, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, docente dos programas de pós-graduação de ensino de Sociologia da Fundagem, o ProfSócio, e de Antropologia Social da UFPE. Desenvolve trabalhos sobre a ecologia política dos povos e comunidades tradicionais na interface entre a antropologia e a ecologia. Então, mais uma vez, boa noite, professor Pedro, pode ficar à vontade. Muito obrigada por conduzir esse momento com a gente, muito obrigada por ter estado conosco durante esses praticamente 2 anos de montagem desse curso, dessa formação. E é isso, gente. Qualquer coisa, estou por aqui, como sempre. Legal, obrigado, Nayara. Então, gente, boa noite mais uma vez. A gente, então, está com essa questão hoje, né? Infelizmente, da ausência da Brigitte Batiste. Assim, a minha intenção hoje absolutamente não é substituir Brigitte Batiste, mas de poder, a gente também poder conversar sobre coisas que eu posso, dentro do escopo das coisas que eu trabalho e que eu faço, tá conversando com vocês nesse fechamento do curso, né? E dizer também, né, para a Nayara, dessa introdução aí, que para mim é um super prazer tá mediando esse curso e estar com vocês aí, todos esses encontros, e que também tenho aprendido muito nesse processo, né? E dizer também que eu fui convidado para fazer essa curadoria, mas, de certa forma, essa curadoria também foi compartilhada com a equipe da Oficina Brenan, né? E num processo também muito, muito legal. Bom, minha gente, e aí a gente vai fazer um pouco diferente hoje, né? Porque, enfim, não vamos ter a figura do mediador, né? Então, eu preparei alguma coisa, eu estou mudando de posição aqui, preparei algumas coisas para conversar com vocês, e depois a gente pode, enfim, fazer essa conversa direta, sem mediação. Nayara pode ajudar aí no que for necessário também, como sempre, né? Talvez quando eu estiver apresentando não vai dar para eu ver o chat e tal, não sei como é que vai ser aqui. E Eu posso ficar aqui controlando o chat e se precisar, chamar você nesse pronto. processo. E aí vamos ver se vai dar certo esse negócio de apresentar aqui nesse meu computador aqui. E é isso. Então, assim, primeiro eu queria, né, recuperar um pouco como a gente chegou até aqui, né? A gente, então, está nesse módulo, o nosso último módulo, né? A Terra não é dos homens. A gente teve 2 outros módulos, né? O primeiro módulo, a crise climática, tem raça, classe e gênero. Só fazendo essa retrospectiva, porque, inclusive, algumas pessoas não acompanharam tudo, né? E o segundo módulo chamou Cuidar da Terra, né? Então, eu acho que vale a pena, de novo, fazer essa retrospectiva de com quem a gente se encontrou, né? No primeiro encontro, a gente teve a conferência com a Karine Narahara, nesse módulo a crise climática tem raça, classe e gênero. Depois a gente teve ela discutiu um pouco com a gente o início dessa conversa que vai ser importante hoje, né? Dessa questão dessa separação natureza e cultura e seus efeitos, né, no mundo, e quem são os agentes dessa separação, né?
Depois a gente teve o encontro com o Hudson Silva e a Joyce Paixão, né? O Hudson apresentando para a gente aí as questões dos povos potencialmente impactados pela instalação de uma usina nuclear lá no sertão de Pernambuco, aqui no sertão de Pernambuco, e a Joyce Paixão falando para a gente da sua atuação aqui no bairro da Várzea, em Recife, especialmente nas situações de emergência aí com as enchentes em Recife, esse ano, né? A gente fez alguns paralelos com isso. Depois a gente teve uma discussão didática, né, com o professor Rodrigo Correia, da Escola Cândido Duarte, em Acapulco, Recife também. No segundo módulo, a gente teve o primeiro encontro com a Ana Mumbuca, né, que é quilombola lá do Jalapão, e escreveu muitas coisas interessantes que têm a ver com esse tema, cuidar da terra e com essa temática, todas as temáticas que a gente tem discutido, né? Depois a gente teve um diálogo com a Luísa Cavalcante, do Sítio Ágata, e com o Irã Chucuru, né? Com o Chucuru, que desenvolve projetos com a agricultura, Chucuru, entre outras coisas. E depois a gente teve a discussão didática com a Potê Porã, que é professora e também trabalha na área de saúde, né, do povo Guarani-Mbiá, de São Paulo. E aí, por último, então, no último módulo, a gente começou com o diálogo, né, com o Ira Sodoma, que é bióloga e artista performática da Amazônia, do Amazonas, no Pará, na verdade, vive no Amazonas, e também com a Peninha, da Escola Viva Olho do Tempo, da Paraíba. E no último encontro, a gente conversou com a Thaís Alves, que ela é professora também e trabalha junto à Escola das Águas, né, do movimento dos pescadores artesanais, e que fez uma tese de doutorado sobre essa experiência da Escola das Águas, né? E aí chegamos até aqui, nesse último encontro, né? Em que, então, retomando um pouco essa ideia de que a Terra não é dos homens, né? Repetir uma coisa que a gente conversou no primeiro encontro, né? Que essa questão a Terra não é dos homens tem a ver com essa figura de quem é esse homem que seria o agente do antropoceno, né? E que a gente conversou que esse homem seria um homem branco de origem europeia, um homem que tem uma postura supremacista com relação às outras espécies, né? Apartado das outras espécies, um homem que é masculino, hétero, cis, e um homem que é restrito ao plano material, apartado de relações ancestrais e espirituais, né? Então, esse homem seria a figura, né, que estaria promovendo a situação de emergência climática que a gente vive, né, e de opressão, enfim, de ação colonial nos últimos séculos, né? Bom, então só para a gente recuperar aí do que a gente está falando, né? E aí eu acho legal, assim, estou fazendo essa recuperação, porque talvez seja legal a gente, do que eu vou falar hoje, vocês irem lembrando, né, dos outros encontros e relacionando talvez algumas coisas com coisas que foram faladas nos outros encontros, já que não vai ter o mediador para fazer isso. É, e aí, vamos ver se der tempo. Seria legal que no final a gente, depois que, né, a gente terminasse a nossa conversa, que a gente conseguisse aí ter uma meia horinha para fazer uma avaliação do curso, né? Vocês poderem falar um pouquinho, né, com o microfone aberto também. Vamos ver se a gente consegue. Tá certo? Então, eu vou tentar apresentar aqui, vamos ver se vai dar certo.
Vocês estão vendo? Sim, Pedro, dá para ver. Pronto, eu vou colocar aqui no modo apresentação. Agora eu vou passar o slide e ver se o slide passa. Passou? Ainda não. Agora passou. Só que foi Pronto. rápido, Isso, eu voltou. passei e voltei para não dar Pronto. spoiler. Então tá passando. Maravilha. Então assim, o que eu preparei para apresentar para vocês hoje é a apresentação eu chamei de Paisagem e Território, aproximações antropológicas para além da supremacia humana, né? Então, a ideia é a gente pensar assim, bom, quando a gente tira da base conceitual nossa essa separação ontológica entre natureza e cultura, que alguém precisa fechar. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Cuidado com os microfones abertos. Quando a gente, então, tira né, da nossa base conceitual essa separação ontológica entre natureza e cultura, a gente não trabalha com essa separação, né, como base do que a gente pensa, do que a gente faz, e aí a gente retira essa ideia de supremacia humana, né, quer dizer, essa ideia de que o mundo é produzido para os seres humanos, que sujeitos são os seres humanos, né, e que o que não é humano é objeto, não é a gente, enfim. O que acontece com essas ideias, esses conceitos, essas categorias que a gente costuma usar bastante, né? Paisagem e território, né? A gente não falou tanto de paisagem, aqui falou bastante de território, falou bastante de natureza, né? Mas eu vou explicar um pouco para vocês também por que paisagem, e aí, sim, um dos motivos é porque uma das categorias que eu tenho trabalhado bastante é a categoria de paisagem, e aí espero que vocês também entendam por quê, né? Então, vamos lá. Ó, para quem não está muito familiarizado com os debates mais recentes da antropologia, né? Nos últimos anos, a antropologia tem, que é a minha área, né? Tem transformado uma perspectiva que não era a perspectiva da antropologia clássica, né? Do momento em que surge a antropologia, né? A antropologia durante a sua história, né, assim como as ciências sociais em geral, se preocupou bastante dessa ideia das relações sociais como relações entre os seres humanos, né? Então, o social se restringe, né, no que é mais comum, né, das análises antropológicas, às relações dos seres humanos com outros seres humanos, né? E aí o que não é humano, em geral, né, foi tratado como objeto ou como representação simbólica, né? Ou como formas de relação de seres humanos com outros seres humanos, né? E aí, nos últimos anos, isso tem mudado, né? Eu diria aí, nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, né? A antropologia tem começado a pensar de outra forma, né? De começar a pensar, bom, por que que a gente vai restringir as relações sociais, as relações dos humanos entre si, né? E aí tem uma série, esses livros aí, é uma série de autores, né, e autoras da antropologia que têm pensado e têm escrito, né, a respeito disso, né? Grande parte dessa mudança na antropologia tem a ver com a antropologia estar estudando povos que não entendem o mundo, né? Os mundos em que eles vivem não se configura dessa maneira, em que existem a natureza separada da cultura, em que os seres humanos são apartados da natureza, né? Em que o mundo é um mundo material, simplesmente, enfim. E aí a gente tem aqui, né, Anna Tsing, Tim Ingold,
Eduardo Viveiros de Castro, Marilyn Strater, Marisol de la Cadena, Eduardo Com, Bruno Latour, Felipe Descolar, poderia incluir outros autores aqui da antropologia, e eu não vou, assim, alguns deles partem de lugares muito diferentes uns dos outros para estar falando sobre essa ideia de um social que extrapola a relação entre os seres humanos, né? Eu acho que esse slide aqui eu poderia fazer uma fala inteira só sobre isso, né? Dessas teorias da antropologia e tal, mas acho que não é o objetivo hoje. Esses dois livros que estão aqui em cima, né? O Estar Vivo, do Tim Ingold, e Viver nas Ruínas, né? Que é da Anna Tsing, são autores que eu vou estar me baseando um pouco mais hoje, né? Que são autores que discutem a ideia de paisagem como uma questão importante, né? Mas só para vocês entenderem que existe esse movimento, né, na antropologia de pensar, né, de fazer uma antropologia dessa socialidade que não é só entre seres humanos, tá certo? Bom, e aí, assim, essa ideia do que é paisagem, né? Paisagem tem uma história, né, do que se pensa sobre paisagem, né, que está atrelada a uma separação natureza e cultura, né? A paisagem não é um conceito muito forte, né, como conceito da antropologia de forma geral, né? E também na geografia aparece a ideia de paisagem, né? Enfim. E a paisagem tem uma história que tem a ver com pensar paisagem como uma totalidade, né? Espacial, né? Ou então pensar a paisagem como uma representação, por exemplo, quando, né, no campo da pintura, né, das artes visuais, você representar com uma pintura, uma paisagem, né? Ou então pode pensar uma paisagem como um registro da ação humana sobre, né, um espaço natural, né, sobre um mundo natural, ao longo do tempo, né, algo que você vê que se configura como uma história do que os seres humanos fizeram naquele espaço natural, né? Então, por exemplo, na geografia é muito forte, né, essa dicotomia entre paisagens naturais, que seriam paisagens criadas por processos naturais, e paisagens culturais, que o que se vê é produzido pela ação cultural dos seres humanos, né? E isso, de certa forma, reflete essa divisão na geografia, né, da geografia física e da geografia humana. E é claro que também, assim como a antropologia tem pensado sobre essas questões que eu estou pensando hoje, a geografia também tem pensado, mas é muito forte ainda na geografia essa divisão das paisagens naturais e paisagens culturais, né? Bom, então essa é uma ideia de paisagem que está ancorada nessa ideia de divisão natureza e cultura, né? E, de certa forma, de uma supremacia ou um protagonismo humano na produção do mundo, né? Tem um outro campo que trabalha com paisagem, que é dentro da ecologia, né? No campo da biologia, que é a ecologia de paisagens, né? Então, aqui a gente tem aí uma imagem de satélite dessa região aqui, né? Que é uma região onde eu trabalho há alguns anos, que é a Reserva Extrativista Acaú-Goiana. E a gente vai falar dessa região daqui a pouco. É, e a ecologia de paisagens, né, trabalha muito com imagens de satélite, né, com sistemas de informação geográfica, e, e ela procura, a ideia primeiro assim, é que a paisagem é uma delimitação arbitrária do pesquisador, né? Quem está olhando escolhe onde vai ser sua paisagem, porque essa paisagem ela transborda, né? Sempre ela está conectada, né? Infinitamente a outros
esses lugares a outros lugares, essa paisagem a outras paisagens, né? Então, você escolhe até onde o recorte da sua paisagem. Então, isso é uma coisa interessante, né? E aí, a ecologia de paisagens, ela procura delimitar unidades e elementos de paisagem, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem aqui, ó, nesse tipo de padrão, áreas urbanas, aqui é um pedacinho do município de Goiânia, do centro do município de Goiânia, em Pernambuco, né? Aí você tem essas áreas aqui que são fragmentos de floresta, na linguagem da ecologia de paisagem, né? Aqui você tem, nessas áreas mais claras, e que estão aqui mais claras, um pouquinho mais claras, um pouco mais escuras, o que se chamaria, olhando essa imagem, de matriz, né? A matriz onde esses outros elementos de paisagem estão colocados, né? Então, essa matriz seria uma matriz principalmente de cana-de-açúcar aqui nessa região, né? Então, os pedacinhos também têm áreas que talvez estejam umas áreas nuas, né? Queimadas ou polidas e outras áreas, né? Não. E aí a gente tem aqui outros elementos na paisagem, que isso aqui é uma enorme área de criação de camarão, de caça-cultura, né? De uma empresa, numa ilha que fica no meio do manguezal. E aqui não é exatamente floresta, como aqui, isso aqui são manguezais, né? E nesses manguezais aqui os rios, Rio Goiânia, Rio Megaó, né? Enfim, e aí, a partir desse tipo de análise, a ecologia de paisagem vai entender as relações ecológicas aí nesse espaço. Por exemplo, né, sei lá, um sapo que vive nessa mata aqui, será que ele consegue se reproduzir somente com os sapos dessa mata aqui, ou ele consegue encontrar uns sapos dessa mata aqui para se reproduzir? Né? Qual a proximidade que precisa ter uma mata para os sapos isso ser uma área só em que eles se reproduzem? E para os pássaros, né? É, enfim, simplificando muito aí as ideias da ecologia de paisagem, né? Muitas métricas de paisagem, né? Muito matemático, como é a ênfase da ecologia atualmente, e pensando na diversidade, né? De espécies dentro dessa diversidade paisagística, né? E aí, na ecologia de paisagem, a ação humana é vista como efeito, né? Então, assim, é como se fosse um impacto, como um efeito. O que acontece, né, quando os seres humanos, né, derrubam essa área que antes era mata e põe cana-de-açúcar, com relação às relações ecológicas. Então, tem essa ideia também da separação natureza e cultura, enquanto que a ação humana é uma ação de causar efeitos de impacto, né, na paisagem com o qual as outras espécies têm que lidar, tá? Bom, vamos lá. Aí, estou falando para vocês que a antropologia tem pensado, né, nessa ideia de uma paisagem mais que humana, né? Como que uma socialidade mais que humana, que eu falei para vocês, pode ser pensada em termos de paisagem, né? Então, essas duas fotos aí, a primeira delas aqui à esquerda, é lá no Acre, na reserva extrativista do Alto Juruá, onde eu há alguns anos atrás, e realizei uma pesquisa, e aí a gente vê algumas pessoas numa trilha na mata, né, que leva da comunidade ao roçado, né? E aí a gente vê essa vegetação em volta dessa trilha que foi, enfim, teve uma interação com essas pessoas ao longo do tempo e que ela se configura dessa maneira, né, esse tipo de planta dessa maneira por conta da forma de viver dessas pessoas, né, e que, independente da ação dessas pessoas, a vegetação dessa trilha ela cresce novamente, se torna uma floresta novamente ao longo do tempo, né?
E aí a relação das pessoas, a vegetação que foi cortada, no caso, por exemplo, de uma roça, né, na agricultura de Coivara, a agricultura depende dessa dinâmica do crescimento das árvores depois, né, e do corte, para você novamente fazer uma nova roça, né? É uma lógica agrícola que depende da existência da floresta, né? Então, é um tipo de agricultura muito difundido nas regiões tropicais, com variação em cada lugar, mas então essa paisagem é uma paisagem que os seringueiros e ribeirinhos lá dessa região se relacionam nas suas práticas, né? E, enfim, falei da agricultura, mas tem outras práticas, né? Como a caça, por exemplo, para a sua vida, né? Essa outra imagem aqui é uma imagem da região de Juazeiro e Petrolina. Eu acho que esse lado talvez seja Juazeiro, não tenho certeza se é Juazeiro ou Petrolina, né? Na divisa de Pernambuco com a Bahia, no submédio São Francisco, né? E o que a gente vê aí em uma cor mais, digamos, acinzentada, né? É a caatinga, né? E o que a gente vê em tom mais esverdeado, né? Esses quadrados, né? São áreas de agricultura irrigada, né? Não sei dizer exatamente o que são, deve ter manga aí, deve ter uva, enfim, né? E aí a gente tem o quê, né? A gente tem a nossa primeira ideia, né, é pensar que essa parte verdinha é mais legal, né, mais bonitinha, mais verdinha, mais quadradinha do que a parte cinza, né? É, e aí a gente vê por que que essa paisagem, né? Isso aí é uma imagem, uma foto tirada do avião, né? Pousando em Petrolina. Por que que essa área acinzentada, ela tem essa configuração e a outra área mais verdinha, né? A área verdinha, ela é irrigada, né? Ela é plantada em linha reta, né? Ela é plantada e irrigada em linha reta, né? Eliminando a vegetação da caatinga. Se você for avaliar a biodiversidade, ou seja, a diversidade de espécies, de plantas, de animais, né, que habitam a área de caatinga, né, ela é muito maior do que a diversidade de espécies que habitam as áreas irrigadas, né, infinitamente maior, né? E, além disso, nas áreas irrigadas, para se manter num ambiente dessa natureza, né, com essa conformação, você manter uma plantação desse tipo aí, você precisa gastar muita energia de irrigação, né? E você, muitas vezes, precisa colocar muitos agrotóxicos, né? Para lidar com as espécies que chegam para se tornarem, nesse caso, pragas, né? Entre aspas, dessas plantações, né? E, então, a gente vê diferentes possibilidades, né, de relações ecológicas na paisagem. Nessa região, né, tem a população que vive da caatinga, né, com várias questões, né, que enfrentam, inclusive, as questões das mudanças climáticas pela própria devastação da caatinga, é um dos motivos, né? É, e, e a gente tem uma população, né, menor e mais desigual, né, que se relaciona com essas áreas de agricultura irrigada. Também é uma longa história isso aí. Mas eu estou mostrando isso para vocês só para mostrar para vocês, então, que a ideia das paisagens mais que humanas, né, tem a ver com pensar a paisagem como um conjunto de relações, né, ecológicas das quais os seres humanos participam, né? E podem participar de diferentes formas, né? Participar eliminando
toda a vida que existe no lugar para colocar uma outra coisa no lugar, um outro conjunto, né, de espécies em outras condições, em outro conjunto de elementos, né, ou de né, procurar ter um modo de existência que seja em colaboração com os processos ecológicos que acontecem nessa paisagem, né? Então, essa ideia de que as paisagens elas são coproduzidas constantemente, né? Elas são relacionais e elas são produzidas a partir do engajamento, né, das diferentes espécies, dos diferentes modos de viver, inclusive os humanos, nesses ambientes, né? Relações em que os seres humanos são protagonistas, mas que outras espécies também são protagonistas, ou outros elementos da natureza, como os ventos, como as chuvas, né? E aí, por exemplo, nessas áreas de irrigação, tem várias questões que com o tempo, né, essas áreas se tornam salinizadas e se tornam inviáveis para a própria prática da agricultura irrigada, né? Isso é um efeito, né, de uma agência não humana que não estaria nos planos, né, de quem produziu essa paisagem da agricultura irrigada, né? E então a Anna Tsing e o Tim Ingold, aqueles autores que eu falei, né, aqueles antropólogos, eles falam muito sobre esses engajamentos, né, das pessoas nas paisagens, né? De maneiras um pouco diferentes que a gente não vai poder explorar muito aqui. E aí, a Anna Tsing fala de uma coisa muito interessante, que é que ela fala que um outro nome possível para não é só ela que fala isso, né, mas para o antropoceno, né, para essa época geológica em que a ação humana, né, causa uma emergência climática e causa efeitos irreversíveis. Um outro nome para isso seria o plantationoceno, né? E aí por causa da ideia da plantation, né, da ideia da monocultura que começa, né, com a expansão colonial. E uma coisa que ela fala interessante, só que eu queria destacar sobre isso, é que o plantationoceno tem a ver com a ideia de escalabilidade, né, que ela fala, né? Então, ela fala o seguinte, que é uma ideia de que em qualquer lugar, se você quiser colocar uma plantação de manga ou de uva, ou se você quiser colocar uma plantação de cana, uma plantação de soja, né, em monocultura, você não interessa qual vai ser o lugar, você vai conseguir pegar esse módulo de como é que se faz isso, você vai ignorar todas as relações ecológicas que tem nesse lugar e você vai substituir por esse módulo, né, de monocultura, e isso pode ser replicado em grande escala, em qualquer lugar, né? Então, ela tem uma outra palavra que ela fala que é alienação, né, que é você justamente fazer isso, você alienar, né, se alienar para isso de todas as relações ecológicas pré-existentes, né? E ela diz que essas relações são um problema, né? Porque existe uma agência das outras espécies, dos outros, né, elementos vivos, né? Pensando que o vento, o rio, é vivo também, e que não necessariamente vai dar certo, né? E que aí, nesses lugares em que isso acontece, ocorrem vários conflitos e várias efeitos inesperados, né? Dessas atividades, né? Então, é um jeito de pensar também como que a paisagem se torna um lugar de manifestação dessa emergência ambiental. Bom, aí eu falei, então, da paisagem e dessa ideia de uma paisagem mais que humana, né? Agora vamos passar a falar da ideia de território, né?
Território também é um conceito que muita gente usa em muitos sentidos, né? Mas é um conceito que está muito relacionado à ideia de poder, né? E também, enfim, barra supremacia sobre o espaço, né? Então, é uma ideia de domínio de um espaço por algum agente, né? E aí, a gente tem muito essa ideia do território também como constituinte da ideia de Estado, né? Então, o território é algo a ser administrado, é algo a ser governado, né? Então, tem também a ideia de governança, que fala assim, não, tem vários atores sociais que participam da gestão do território, né? Então, é uma ideia de o território como um objeto a ser administrado e também acaba que as pessoas desse território, as outras espécies desse território também são para ser administradas, governadas, né? Então, essa ideia de território está muito ligada a uma perspectiva de controle, né, sobre o espaço, né? E aí tem uma derivação, e aí se pensa que isso está totalmente ligado com uma separação natureza e cultura, né? Também. E aí tem uma derivação dessa ideia de território, que é quando a gente pensa, né, na perspectiva possível de ser imaginada por essa civilização desse homem que a gente está falando, ou pelo Estado, né, ou pelos entes privados, né, que estão pensando na ideia de propriedade, coisa e tal, de quando a gente fala sobre um território, né, tradicional. A ideia desse território tradicional, ela vem justamente de pensar, tem um tipo de território que é um pouco diferente disso, né, mas como que é possível compreender, dentro dessa ideia da supremacia humana, o que é esse território tradicional, né? Então, é uma área de vida, né? Que tem a ver com a história, com a identidade, né? Como as pessoas se identificam com esse território, ou assim, um território que tem os recursos naturais para a reprodução social, pensando o social como a relação entre as pessoas, né? De certo povo, de certa coletividade, né? Então, o Estado entende, né, por exemplo, que tem que demarcar uma terra indígena, porque tem a ver com uma história, tem a ver com uma coisa, ou um território quilombola, ou enfim, que tem a ver com uma história, tem a ver com uma identidade dessas pessoas, né, entre si, que tem a ver com a relação com esse território, né, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista prático, tem a ver que nesse território tem recursos naturais importantes para que essas relações entre as pessoas continuem no tempo, né? Então, isso é um avanço muito grande, né? Quer dizer, é o jeito que o Estado consegue entender isso, e muitas vezes pessoas que estão entendendo as coisas de outro jeito precisam dialogar com o Estado deste jeito para conseguir que de outro jeito o Estado não entende, né? Então, mas é ainda, né, uma ideia de território que separa natureza e cultura, né? Separa os agentes humanos do que não é humano, né? E, por exemplo, as relações espirituais com o território, elas são consideradas representações simbólicas, né? Não são consideradas, vamos dizer assim, levadas a sério como algo que pode existir de outro ponto de vista, né? E aí a gente tem a ideia de que os territórios, eles implicam necessariamente em fronteiras, aqui termina um território, aqui começa outro território, e polígonos, né? Então, quer dizer, o território, essas fronteiras delimitam polígonos, aqui dentro, né? Algo que tem um dentro e um fora, né? Então, a gente tem essa imagem aqui clássica, né? Da partilha, né, colonial do continente africano no final do século XIX entre as potências coloniais europeias, né? Que determina a formação dessas colônias, que depois uma transformação disso, né, quando as independências se tornam estados nacionais, né, com fronteiras e polígonos, né, e a gente tem, como vocês sabem, diversos povos, né,
que estão dentro desses polígonos e que foram atravessados por esses polígonos, né? Povos que ficam num país, numa colônia, em outra colônia, né? E que isso tem consequências para o modo de vida dessas pessoas, das mais diversas, né? E aí, a gente tem também, como eu falei, né, outras formas de polígonos, por exemplo, dessas ideias de territórios tradicionais ou de unidades de conservação, né, que são lutas dos povos, ou de ambientalistas, enfim, para que se criem polígonos onde dentro deles não haja uma detonação, ou que é ambiental, não se, né? Ou que dentro deles não se tenha uma autonomia de certo povo dentro desse território, né? Então, a gente tem como exemplo aí, de novo, né, a reserva extrativista Acaú-Goiânia, e aí essa parte de em verde, né, é a área que é delimitada como reserva extrativista, né? Enfim, poderia falar também bastante tempo sobre isso, mas se vocês lembrarem daquela imagem de satélite que eu mostrei antes, vocês vão ver que a área que foi delimitada como reserva extrativista é justamente a área de manguezal, né? Que é uma área que não precisaria desapropriar nenhuma terra para criar essa reserva. A gente vê que no meio dessa reserva tem essa ilha, não foi incorporada na reserva. Essa ilha, que tem esses empreendimentos de criação de camarões, de caçicultura, né, ela se tornou um buraco ali, um invasor ali na reserva, né? Então, ele não faz parte da reserva, essa ilha do Tiriri que está mostrando aí, né? Não houve viabilidade política de se criar a reserva. E a gente vê em cinza os lugares onde moram os pescadores que se relacionam nas atividades de pesca com essa reserva. Aqui, ó, em Acaú, Carne de Vaca, São Lourenço, Tejuco-Papo, Baldo do Rio, ou no centro de Goiânia, no município de Caporã. E a gente vê que em volta dessa reserva, onde está aí meio esbranquiçado, beges, é a tal da matriz de cana-de-açúcar ou aqueles fragmentos de mata que eu mostrei para vocês. Mas tem essas áreas em laranja que são empreendimentos industriais, que causam diversos impactos também, fábrica de cimento, fábrica da Jeep, polo farmacoquímico, destilaria de cana, enfim, um monte de empreendimentos aí que, que ficam fora desse polígono, mas que impactam esse polígono, né? Esse polígono ele só existe dentro da perspectiva do Estado, mas na perspectiva ecológica, esse polígono não existe, né? E aí tem uma questão muito interessante, que é a questão do guaiamum, né? Não sei se todo mundo conhece aí o guaiamum, um tipo de caranguejo azul, e eu tenho estudado um pouco essa pesca do guaiamum. Não pus uma foto aqui do guaiamum para vocês, mas o guaiamum, ele justamente habita áreas que são de fronteira entre o mangue e as vegetações que ficam fora do mangue. Então, ele precisa estar perto do mangue, mas ele vive fora do mangue e se alimenta da mata, da restinga, até em áreas agrícolas ele se alimenta também, e ele precisa do mangue na época da sua reprodução, e ele precisa estar perto de um lugar onde tem a água doce ou salobra, a uma altura de tipo 2 metros abaixo da terra, porque ele faz uma toca que precisa ter a água debaixo. Bom, aí só estou falando tudo isso para dizer que essas áreas em vermelho, aqui, elas... Não tem aqui o apontador? Elas são as áreas em que a gente identificou... Opa! Que são áreas em que os guaiamuns vivem. As áreas que estão dentro do mangue são ilhas, e tem várias áreas que estão fora da reserva, né? Então, para o guaiamum, e para os pescadores de guaiamum, essa ideia dessa reserva que fica o território da pesca, é o território do mangue, não faz nenhum sentido. E o guaiamum está em extinção, né? Segundo o Ministério do Meio Ambiente. Há controvérsias, mas ele está em extinção por quê? Porque as áreas onde ele vive, no Brasil inteiro, estão sendo destruídas, né? Porque eles vivem nessas áreas sensíveis e que são ocupadas por empreendimentos, por, né, plantations e coisa e tal, né? Por monoculturas, quero dizer.
E aí, então, esse aí é um pescador lá de Goiânia que colaborou comigo na pesquisa, né? O Borná. E o Borná está aí pegando goiamum. Eu estava acompanhando ele nesse dia. Ali tem um monte de dendezeiro, né? Que nasce espontaneamente nessas áreas e que é uma árvore de origem africana, né? E que se habituou bem nessas matas da região, que os goiamuns adoram comer dendê. E para ele, o território dele, a área de vida dele, não tem nada a ver com as áreas do polígono delimitado pelo Estado, né? Para proteger os interesses, depois de muita luta, né? Desses pescadores, né? Então, como que a gente pensa outra forma de território, né? E a gente vê que tem uma relação, isso que eu quero chegar, né? Tem uma relação com que vai chegar a ideia de paisagem mais que humana, né? Uma outra forma de território que não seja esse território que é os recursos que os pescadores usam, né? Então, aí vamos pensar a partir disso. Será que o que esse pescador faz na vida dele é usar recursos ou ele precisa da existência dos dendezeiros, da água a 2 metros abaixo do chão, dos guaiamuns saudáveis, né, do manguezal, né, de várias plantas e tal, para que o território dele exista junto com outras formas de vida, né? Não como e será que essas formas de vida não agem para produzir essa paisagem, assim como ele age, né? E aí, então, a gente vai fazendo uma conexão entre, né, se você tira a divisão natureza e cultura, a minha ideia é que paisagem e território passam a ficar um pouco parecidos. Bom, e aí a gente tem aqui, eu não sei, deixa eu olhar a hora aqui, que eu já sei que eu estou falando demais, mas vamos lá. Que a gente tem aqui uma questão indígena, né, que é muito exemplar, né? Esse aí é o povo Munduruku, que vive lá no sudoeste do Pará, né? Na região do Tapajós, Rio Tapajós. E aí é o seguinte, ó, nesse mapinha aí, a gente está vendo em amarelo 3 terras indígenas, a terra indígena, 4 terras indígenas. Terra indígena Munduruku e Saí Cinza, que estão demarcadas já há vários anos, né? A terra indígena Caiabi, que é de outro povo, mas que os mundurucus também circulam por essa terra indígena. Tem outras áreas de mata aí em volta que não são terras indígenas, né? Aí, no município de Jacareacanga, passa a famigerada Transamazônica, é uma área de garimpo, né? E essa outra terra indígena lá, que está cheia de coisinha vermelha em volta, na parte de cima, é a terra indígena Sairé-Moibô, no Alto Tapajós, que foi reconhecida há pouco tempo atrás. Um panorama bastante conflituoso. E essas coisas vermelhinhas são os projetos de hidrelétricas, né? Teles Pires foi já construída lá embaixo, e todas essas usinas hidrelétricas, os projetos que existem há alguns anos, e que eram para ser instalados nessa região, causando inúmeros impactos para essa região, né? E aí os Munduruku foram muito ativos, né? São um povo muito guerreiro e foi muito ativo para combater a instalação dessas hidrelétricas, que além de tirar o território deles, ia impactar, segundo eles, um equilíbrio cósmico, né? Porque vários lugares onde surgiram o mundo, onde estão energias que precisam ser cuidadas, onde tem questões ancestrais, né? Estão sendo mexidas com essa construção dessas hidrelétricas. É uma história comprida, né? Que eu também não vou ter tempo de contar aqui, mas que essa Sauré-Moibô foi a demarcação dessa terra foi o que impediu essas hidrelétricas ali de cima até agora de serem construídas. São Luís do Tapajós a primeiro, né? E aí tinha um conflito muito grande porque estava tudo pronto para essa demarcação de terra acontecer
e ficou na gaveta, né? Isso foi antes do governo Bolsonaro, né? É, ficou na gaveta porque se ela fosse criada não ia poder ser feita esse conjunto de hidrelétricas, né? E aí, como o governo não estava fazendo a demarcação das terras, os Munduruku, essa foto aqui embaixo, fizeram a autodemarcação dessa terra indígena num processo muito interessante, né? Sou fã dos Munduruku, eu fiz um trabalho curto com eles, junto com meus colegas Tiago Cardoso e Mauricio Tomioka, né, no processo educativo lá da escola deles, que a gente deu aula interessante. E aí, nesse processo, né, eles fizeram também um mapeamento, aí o Greenpeace participou, teve um monte de outros atores já aí que participaram. Mas aí o que eu queria mostrar para vocês é que quando eles foram fazer esse mapeamento, mostrando os lugares sagrados, as questões deles, eles produziram esse documento muito bonito aí, que é legal, seria legal ver ele bem grande, mas que vocês veem que não tem fronteiras nem polígonos nesse documento, né? E esse mapa, eles chamaram de mapa da vida, né? Então, como será o território dos Munduruku, né? E eu queria falar para vocês, né, para pensar, então, assim, como que os Munduruku, como que esses povos veem os seus, né, uma ideia de território, e esse território com uma palavra que entra em diálogo com o Estado, né? Aí eu queria mostrar para vocês, como é que eu saio disso aqui? É uma carta que os Munduruku escreveram e que não estou conseguindo stop share. E não sei se vocês estão vendo a carta ou a apresentação. Me deem um retorno. A gente ainda está vendo a apresentação, Pedro. Tá, tudo bem. Mas só vou mencionar, né? É uma carta, na época que tinha esses conflitos todos, na verdade, esses conflitos ainda existem, agora com garimpo, né? Mais ainda. Mas eles escreveram uma carta dos Munduruku ao governo, explicitando os conhecimentos milenares e reafirmando suas demandas, né? Eles faziam cartas públicas ao governo, né? E aí eles diziam o seguinte, só que está tudo travado aqui. Enfim, os Munduruku é um povo mais numeroso da região sul do estado do Pará, atualmente com 12 mil indivíduos. Aí, nos tempos passados, nós, Munduruku, éramos temidos devido à fama de arte de guerrear e tal. Eles falam que eles são guerreiros, né? Enfim, explicando como é que era no passado, como é que era a questão da casa sagrada, que eles chamam de quartel dos homens, e como é que era a vida, e no parentesco e coisa e tal. Aí, lá pela frente dessa carta, é uma carta muito bonita, que depois eu posso passar a referência para vocês. Mas, em certo momento, eles dizem assim, sabemos como funciona a lei da natureza através dos ensinamentos dos anciãos e como devemos respeitá-la. E os animais contribuem conosco, porque eles nos ensinam as coisas que não sabemos. E podemos interpretar as mensagens que nos transmitem. Isso é muito importante. Por isso, nós respeitamos e eles também nos respeitam. É assim que vivemos em harmonia com a natureza. Os animais nos ensinam, nos avisam dos perigos que vão acontecer, seja ele coisa boa ou mal. Os não-índios diriam que isso é o mau agouro, para nós é real. As pessoas que desrespeitam a natureza, elas vão ter que sofrer as suas consequências devido às suas ações. Não se deve brincar, e isso para nós é muito perigoso, por isso nós a respeitamos. Todos os animais têm quem cuide deles, portanto, eles têm mães, sejam peixes, sejam animais, aves, plantas, fogo, terra, ventos, águas, até seres espirituais. Todos têm vidas. Elas precisam de respeito e são sagradas. Temos locais sagrados ao longo de nosso rio Tapajós que nós, Munduruku, não mexemos nesses lugares. E aí eles começam a falar dos lugares sagrados. E aí é muito interessante que você vai imaginar que esses lugares sagrados estão dentro da terra indígena Munduruku, né? Por uma ideia de ter que o território deles é a terra indígena. Aí eles vão dizendo quais são os territórios. A cidade de Belém,
Aí tem o nome lá em Munduruku. Para nós, Munduruku é meteorologia, é um fenômeno no controle da estação de verão. É um bastão que fica no fundo do mar quando uma pessoa consegue arrastar alguns centímetros, causa efeito, uma mudança no clima. Nunca se deve arrastar além do limite. Aí ele fala, cidade de Macapá, para nós significa passagem, onde nossos antepassados tiveram que passar para outra margem do rio, onde os porcos que foram transformados quando eram gentes, o Caraçaqueibô, que é a entidade suprema deles, os transformou por causa da negligência. Aí lá vai, é o Terra do Chão, Baía de Guanabara, a Cobra Grande, o antigo guerreiro que nos ensinou a arte da guerra. O Estreito é a passagem dos porcos, é um lugar sagrado. Esse lugar existe abaixo da antiga missão Bacabal dos Capuchinhos, é um lugar que seria alagado, né? São Luís do Tapajós, antigo local de existência dos Munduruku, que moravam ali naquela cachoeira. E assim vai, a Cobra Grande, Saracaca, Montanha dos Macacos, aí todos são lugares sagrados e que tem a ver, muitos deles, com lugares que não são na terra indígena e outros lugares que, eu vou parar por aqui por causa do tempo, que são lugares que estão ameaçados por essas construções dessas hidrelétricas, né? Então, a gente percebe que a conexão de território deles vai muito além do que está na terra indígena, né? Não só pela circulação hoje em dia deles por esse território, mas que faz parte da história deles, né? Os Munduruku, eles se espalhavam por toda, inclusive Belém, inclusive, né, todas essas regiões que eles falam, na Baía de Guanabara não, né? Acredito. Mas e essas regiões, inclusive teve um tratado de paz que o governo português teve que fazer com os Munduruku para poder conseguir supremacia sobre uma certa parte do território, né? Então a gente vê que o território dos Munduruku vaza dos polígonos, né, e fronteiras, né? Então a gente percebe outro tipo de território, né? E aí, peraí, vocês estão vendo um monte de coisinha em frente da... Peraí, pronto. E aí, eu queria justamente pensando, né, como a gente pensa um território que não é baseado nessa ideia da supremacia humana e uma paisagem que não baseada nessa ideia de supremacia humana, né, como que a gente aproxima, né, no caso da pesquisa que eu faço, do que eu atuo, essa ideia de paisagens das águas, que eu comecei a trabalhar a partir, né, da Anna Tsing, a partir, né, dessa ideia de paisagem mais que humana, e a ideia de territórios pesqueiros, que é uma formulação do movimento dos pescadores, que tem muito a ver com essa outra ideia de território que a gente está discutindo aqui. Então, essas imagens são um pouco imagens da pesquisa que eu tenho realizado nos últimos anos, só para falar que o que eu estou chamando de paisagens das águas, né, tem a ver com essas áreas estuarinas, costeiras, marinhas, né, onde vivem os pescadores, para aquela paisagem da pesca artesanal, né, pensando assim, paisagens por onde circulam os pescadores artesanais, né, onde tem essas paisagens das águas, tem pescadores artesanais, né? Então, aqui é uma saída que eu acompanhei alguns pescadores ali na região de Atapuz, né, saindo de Tejuco-Papo, ali próximo ao Rio Goiânia, para pegar ostra, para pegar aratu, né? Aratu é esse caranguejinho que vive nos manguezais aqui, muitos de vocês conhecem. Aqui é a comunidade de Baldo do Rio, onde tem a colônia de pescadores na área urbana de Goiânia, na beira do Rio Goiânia. E aqui é no delta do Parnaíba, um catador de caranguejo pegando caranguejo entre as raízes do manguezal, são todas as áreas que a gente trabalhou. Então, a ideia é de pensar essa paisagem das águas a partir do engajamento desses pescadores no ambiente, né, num ambiente que são várias espécies, várias relações, eles fazendo parte desse ambiente e eles precisando desse ambiente íntegro para continuar o seu modo de existência, né? Então, são conjuntos de relações ecológicas que compõem modos de existência das pessoas e de outras espécies, né? E aí tem conflitos do que eu estou chamando de projetos de paisagem, né? Então, você querer colocar uma
indústria ali do lado, né? Agora estão querendo colocar ali do lado, 5 quilômetros dessa reserva, um terminal portuário de embarque e desembarque de combustível, tá? Estamos todos de cabelo em pé, né? Então, existem disputas, né? Se você vai tentar colocar um empreendimento escalonável do antropoceno, né? Isso compete com um modo de existência, né? E se opõe ao modo de existência dessas paisagens da pesca artesanal e desses territórios pesqueiros. E aí, territórios pesqueiros, a Thaís comentou isso no último encontro, é uma categoria que foi criada pelo movimento dos pescadores artesanais há uns 10, 11, 12 anos atrás, né, que fizeram, a Thaís falou, né, a campanha nacional pela regularização dos territórios das comunidades tradicionais pesqueiras, né? E aí, essa ideia de território pesqueiro tem muito a ver com essa ideia de paisagem mais que humana, né? Porque o que os pescadores estão querendo, né? O que implica essa luta por esse território pesqueiro? É a luta contra esses empreendimentos escaláveis e contaminantes e poluentes, né? É que os territórios pesqueiros sejam livres desses empreendimentos, dos impactos desses empreendimentos, né? Que tenham prioridade de existência do que esses grandes empreendimentos, que a luta pelo território pesqueiro implica a defesa da preservação dos mangues, dos estuários, dos mares e das praias, né, desse conjunto de relações ecológicas e dessas espécies que acompanham o modo de existência dos pescadores, né, inclui a defesa do acesso a esse território e não a supremacia sobre o território. Os pescadores não querem esse território para eles, eles querem conseguir usar o território, que ele seja usado eventualmente por outras pessoas e seres, mas de modo que as relações, né, continuem íntegras, né? E eles defendem um apoio estatal, enfim, né, ao modo de vida do pescador, né? Incentivar o modo de vida do pescador para incentivar a continuidade da vida nesses territórios, né? E essa pessoa que está aí, uma das pessoas, a pessoa que está mais visível aí, o rosto dela, é a Elionice de Sacramento, que ela é lá da comunidade de Conceição das Salinas, uma grande liderança do movimento dos pescadores, que a Thaís também falou na semana passada, e ela tem um trabalho muito interessante também, ela agora está fazendo doutorado, né? Ela tem, que eu falei, o livro dela, muito legal, e que ela discute essa ideia desse território, né, do ponto de vista das práticas da comunidade dela, e principalmente das mulheres, né, da ancestralidade dela. Ela faz essa relação entre corpo e território, e não é trivial, porque ela fala que as mulheres pescadoras, principalmente os pescadores também, mas as pescadoras, no caso, elas estão diariamente com o corpo imerso nessa água, né? Então, o corpo delas e o território estão completamente integrados, né, ecologicamente. E aí a gente pode lembrar do que a Karine falou, né, que ela inicialmente foi pesquisar o corpo entre os Mapuche e acabou falando sobre território, né? O corpo escorregou para a ideia de território, né, na pesquisa dela. Então, a gente vê que, assim como os Munduruku, quando os pescadores artesanais formulam a ideia de território, assim não, de maneira um pouco diferente, mas existe uma convergência, né? Quando formulam essa ideia de território, não tem nada a ver com esse território de fronteiras e polígonos, né? É um território que é mais que humano, que é relacional, que é, na linguagem aí da Ana Tsing, multiespécies, né? Que é ecológico, né? Relacional, certo? E aí, a gente coloquei essas duas figuras que eu admiro muito, né? Para a gente pensar também uma convergência, né? Dessas ideias antropológicas com as ideias produzidas nessa ecologia política, né? Dessas figuras, né? Dos movimentos sociais ligados aos povos tradicionais,
e que estão refletindo a partir das suas referências e ensinando a gente, né? Poderia falar do Krenak, mas eu vou falar aqui do Antônio Bispo, porque essa ideia de biointeração que ele traz, né? Que a Ana Mumbuca falou um pouco, né? É exatamente algo que nos ensina sobre essa constituição de paisagens e territórios para além da ideia do humano, né? Nesses modos de existência, né? E aí essa outra pessoa é a antropóloga Anna Tsing, né? Que ela fala, né? Baseado num debate com a ecologia, dessas paisagens como assembleias multiespécie, né? Que são conceitos que têm, convergem, não são a mesma coisa, mas convergem um com o outro, e servem para a gente pensar essa ideia de paisagem e território, sem a separação ontológica, natureza e cultura, e para além da ideia de supremacia humana, né? Além desses, eu poderia citar a Marisol de la Cadena, que é uma antropóloga peruana, né, que estudou os povos lá dos Andes, e que ela está falando sobre os seres, o que ela chama de seres terra, né, e que as montanhas são entidades com quem os povos de língua quechua se relacionam, né, e que tem a ver com o equilíbrio, né, do mundo, né, e isso, né, tem uma relação direta aí com essas questões que a gente rapidamente viu com os Munduruku, né? Então, nessa interação que produz as paisagens e territórios, né? E, certos mundos são constituídos também de outras dimensões e de outros seres, né? Que também são agentes nessa produção desse mundo, né? A gente lembra aí do Davi Copenaua, né? Enfim. Então, essas mães, né? Mães dos animais, né? Que os Munduruku falam na carta, né? Então, uma ideia, então, basicamente, de que essa ideia é muito produtiva, né? Para a gente pensar para o futuro, né? E para o presente, essa ideia de paisagens / territórios que são mais que humanos, né? E aí, para terminar, eu queria só falar que isso aí a gente está falando lá dos Munduruku, lá do Manguezal, que nem é tão longe aqui de onde eu moro, mas né, de povos tradicionais, lá no Acre, coisa e tal, mas que a gente pode pensar isso, é muito importante a gente pensar isso onde a gente vive, em qualquer lugar, né? E nas cidades, e quando a gente for pensar, inclusive, né, do ponto de vista da escola, da educação, né, de como a gente vai pensar com os nossos alunos isso, né? Então, esse aí é um pequeno texto que eu escrevi em 2018 para a revista coletiva, que chama As Jacas, Sururus e Tanajuras nas Dobras da Cidade, né? E aí o que eu estou falando é como que aqui na cidade do Recife, a gente aprender a perceber as dinâmicas de Recife como uma paisagem multiespécie, né? Como um território que tem essa multiplicidade de relações, né? Aí eu puxo para falar das jacas, no sentido, não é das jacas exatamente, das frutas, né? O que acontece aqui em Recife na época em que existe a frutificação de certas espécies, né? E como que uma parte grande dos moradores da cidade se mobiliza para catar essas frutas, né? Nos terrenos baldios, nas áreas, enfim, por uma série de motivos. Eu falo das tanajuras, né? Como que as formigas tanajuras, na época da revoada, né? Causam um frisson em uma parte dos habitantes da cidade, né? Para colher as tanajuras, né? Que é um hábito alimentar ainda importante aqui, né? E como é que é a vida das tanajuras e coisa e tal. Estou falando dos sururus, que eu estou falando, na verdade, da dimensão pesqueira da cidade de Recife, né? Que até hoje tem muitos pescadores artesanais na cidade, apesar de toda a destruição das águas e dos manguezais da cidade, né? Então, é um chamado para perceber
essas dimensões na cidade. E aí, como que a gente percebe nessas socialidades mais que humanas, nessas paisagens, territórios em que a gente vive, né? Eu queria também dizer também, por exemplo, do ponto de vista das religiões de matriz africana, né? É importante, né, na cidade ter os rios, ter as matas, ter a possibilidade de ter as roças, né? Ter plantas do mato, entre aspas, sagradas, né? Que estão relacionadas com a dimensão espiritual, que nascem nos lugares, ou que a gente possa ter lugar para cultivar essas plantas, né? Também, enfim, uma outra importância para além dessa do texto que eu estou falando. E aí, essa diversidade está por todo lado, né? Tem aqui uma citação da Nat Singh, que é epígrafe, que está aqui bem no cantinho, que é: a diversidade biológica e social se amontoa defensivamente em margens despercebidas, né? E aí, né, a gente pode pensar nos jardins das escolas e das casas, nas ruas, nas plantas que racham o concreto da cidade, nas aves que habitam a cidade, nos insetos, nos conhecimentos e histórias das pessoas mais velhas, né? Então, eu queria terminar fazendo um chamado para essa sensibilidade ecológica que nos é negada, né, para perceber outras dimensões da nossa vida social, né, e para pensar o nosso futuro de outras maneiras. E aí, o Tim Ingold tem um conceito que é a educação da atenção, né, que é você aprender a perceber certas coisas, né, como algo importante, né, descobrir com outras pessoas que percebem certas coisas, ou sozinho, em relação com as coisas e outras espécies, a perceber certas coisas, né? Então, eu penso que uma contribuição para a educação, né, para pensar, né, pedagogicamente, é muito importante desse tipo de sensibilidade, né? Então é isso, gente. Falei pra caramba. E aí, vamos ver o que dá para a gente conversar ainda. Pedro, enquanto você estava falando, teve alguns comentários aqui no chat. Um monte de gente pedindo para você mandar as referências, né? O texto, o mapa, a carta que você mencionou. E aí, se você quiser compartilhar, depois a gente pode mandar para os professores nos grupos e por e-mail. E também tem uma pergunta que surgiu aqui até agora, assim, que Tá? é... Eu estou tentando aqui voltar a ver vocês. Espera aí. Tá. Não, mas pode falando. Estou ouvindo. A Keila perguntou o seguinte, durante sua apresentação: paisagens mais que humanas seria antropogênica, mas não seria antropoceno? É por aí? Quando você fala numa nova sociabilidade, numa relação social engajada, pessoas humanas e pessoas mais que humanas? Essa é a pergunta dela. Deixa eu tentar achar. Bom, só começar falando assim, então, justamente a gente pensar paisagens antropogênicas. Lembra quando eu falei da ecologia de paisagens, né? Essa ideia da paisagem antropogênica justamente é essa ideia de pensar o ser humano como um agente que impacta um mundo natural dado, em que esse mundo natural não é agente, né? Então, a paisagem, a ideia, você fala antropogênica, antrópica, né? Antropogênica e tal, é como se fosse que o ser humano, a única relação possível que ele pode estabelecer é a relação de impacto, né? Para um impacto, vamos dizer assim, cultural, tecnológico, né? Na redução das possibilidades de vida. E aí, isso que eu estava tentando falar para você, que essa ideia de divisão natureza e cultura, se a gente perceber que isso é uma questão de um certo modo de existência, né? E não uma ontologia geral da humanidade, né? Não algo que existe dessa maneira necessariamente, né? Então a gente vai entender que o que torna a relação ecológica um efeito antropogênico destrutivo, né?
é uma questão política e não ontológica, uma questão cosmopolítica, uma política que se desenvolve com relação às outras espécies, que é uma política de supremacia, entende? Então, por isso que eu responderia que não é a mesma coisa uma paisagem mais que humana do que uma paisagem antropogênica, né? Como é que é a outra parte da pergunta? Deixa eu ver. Acho que era isso. Ela pergunta numa relação social engajada, pessoas Isso, humanas e pessoas mais que humanas. isso. Tá. Então, é isso. Tem alguém que perguntou aqui, teremos a Brigitte Batiste? Não, não teremos a Brigitte Batiste, deve ter chegado atrasado, né? A Eliana, eu estou fazendo uma outra apresentação por conta disso. Deixa eu estou olhando o chat aqui. Bom, existe um mapa com todas as tribos e quilombos no território brasileiro. Isso, enfim, primeiro acho que a gente pensar os povos indígenas e comunidades quilombolas, a gente tem que pensar assim que existem aquela coisa dos polígonos, né, e do que é reconhecido pelo Estado, e existem vidas e territórios desse outro tipo, né, outras paisagens onde vivem povos indígenas e comunidades quilombolas que não estão reconhecidos e muitas vezes mapeados pelo Estado, né? Então, primeiro, existem mapas das terras indígenas que são reconhecidas, esses mapas e das comunidades quilombolas, existe uma questão muito séria, né, que a gente conversou um pouco aqui em outro momento, que é que as comunidades quilombolas, as que estão com o seu território realmente regularizados são muito poucas, né? São na ordem das centenas, enquanto a gente tem na ordem das milhares de comunidades que são certificadas, mas que não foram exatamente reconhecidas, né? A FUNAI e a Fundação Palmares, teoricamente, elas teriam, né, disponíveis na internet esses mapas de todas as áreas indígenas e todas as comunidades, terras indígenas e comunidades quilombolas reconhecidas, né? Porém, vocês sabem que a gente passou por um período em que a circulação da informação, especialmente esse tipo de informação, foi bloqueada para acesso público, né? E principalmente nessas instituições, Fundação Palmares e FUNAI. Então, acredito que hoje em dia seja difícil de conseguir essas informações, mas que brevemente podemos ter de novo. Porém, eu recomendo que sobre as questões das terras indígenas e informações sobre os povos indígenas, no site do Instituto Socioambiental, www.socioambiental.org, tem muitas informações, né? Tem os povos indígenas do Brasil, tem muitas informações muito legais sobre os povos indígenas, incluindo suas localizações. E aí a gente tem todas essas questões indígenas e quilombola em processo, né? Fervilhando, né? E aí, então, mesmo que tenha esse mapa com as terras indígenas demarcadas, os polígonos que existem demarcados pelo Estado, a gente tem muito mais presença indígena no Brasil do que essas informações, né? E sim, eu posso depois, agora não vai ser possível, mas eu posso depois passar para a Nayara aí os links de algumas coisas sobre as quais eu falei hoje, e aí ela passa para vocês. Licença, Pedro. Diga quem é. Fui eu que fiz a pergunta do mapa. Aproveitar que hoje pode falar um pouquinho. Porque a gente vê muito, assim, noticiários e a gente fica achando que é uma tribo no norte, outra no sul, uma minoria no centro-oeste. Na verdade, são fortes e são muitos,
e ter essa união de todos para lutar em prol das terras. Os benefícios, na verdade, também são para as cidades, são para nós também que moramos nas cidades, né, esse caos. E a gente não tem a noção do todo, a gente se perde, pelo menos eu me perco, né? Alguns eu conheci graças ao curso, aproveitar para agradecer, não conhecia muita gente que apareceu aqui, sou grata a tudo isso, enriquece o nosso conhecimento e aumenta a revolta, a gente tenta acalmar com o coração, não sei como é que vocês dão conta, né? Porque é muito difícil. Tive uma vivência que de apenas uma árvore fazia divisa com o muro do condomínio para não ser derrubada, que é justamente uma moradora na época viva, problema de câncer, dizia que a única alegria dela era ver a árvore, porque na árvore iam os passarinhos, tinha o movimento da natureza, sabia quando chegava a chuva, os raios do sol, e infelizmente, mesmo batendo de frente com síndica, com órgãos municipais daqui de Goiânia, aí eu fui tomar conhecimento que quem está nessa liderança, né, responsáveis, acaba que não estão nem aí, realmente é uma questão mesmo cultural, né, pode-se dizer. E como que vocês lutam isso, batendo de frente com secretarias, órgãos responsáveis, e juntando essa questão também dos povos indígenas? Acabei fazendo outra pergunta. É legal isso que você fala, porque tem a ver com isso que eu falei no final, né? Quer dizer, uma coisa muito, a princípio, banal, né? Que é a arborização das cidades, né? É uma coisa muito séria, né? No sentido de que quando você corta uma árvore, que número enorme de outras espécies, além daquela árvore que você está cortando, você está impossibilitando de existir, né? Eu estava fazendo uma intervenção no pequeno quintal que eu tenho na minha casa, e aí tem um tipo de planta que eu plantei lá que eu queria que continuasse, e aí nasceram um monte de matos, né, no meio daquelas plantas, né? E aí as pessoas em geral querem cortar todos os matos, não sabem nem que mato que é, que coisa que é, e inclusive às vezes cada vez mais frequente utilizar herbicida, né? Que aí você está contaminando o solo, talvez você mesmo, né? No seu próprio jardim. Às vezes para tirar uma grama na calçada, a pessoa joga o herbicida. E aí eu comecei a pensar, vou tirar isso aqui, né? Eu comecei a tirar as plantinhas, daqui a pouco eu olho para uma que tinha dado flor, aí tinha um monte de abelhinhas nativas naquela flor, né? Eu falei, poxa, a existência desse mato aqui, que eu a princípio não queria, né? Ela está propiciando a existência de umas abelhas que eu não sei nem onde é que elas moram, né? Mas elas estão convivendo comigo nessa casa. Então, como é que eu faço a manutenção do jardim deixando virem esses matos que não são matos, né? E aí como que eu procuro conhecer que planta é essa que nasceu sozinha no meu quintal, que a princípio era um mato, né? Então, existe uma conexão entre uma microcosmopolítica do seu jardim, né, com uma macropolítica dos políticas ambientais nacionais e globais, né? E que muitas vezes a gente coloca isso como uma oposição, né? Ah, não adianta nada eu fazer tal coisa na minha casa porque não é isso que vai resolver o problema do mundo, né? Realmente não é isso que vai resolver o problema do mundo. Mas se for pensar que você se engajar em certas práticas faz você se engajar em redes, né, entender certas coisas, né? Talvez, né, se você não tiver certas práticas, você não vai entender por que você tem que defender os povos indígenas, tem que se aliar aos povos indígenas na luta deles, que isso diz respeito a você também, né? E então eu acho que tudo isso está muito conectado, né? É isso, né? A gente desfaz um pouco essa ideia das escalas, né? Enfim, é isso. Obrigada.
A Laís está dizendo aqui, a gente podia aproveitar esse embalo daqui a pouco, só queria fazer esse comentário da Laís para também vocês poderem começar a abrir o microfone e falarem um pouco mais, né, em termos do encerramento aí do nosso curso, faltam aí uns 17 minutos para terminar nosso horário, mas só que a Laís falou assim, queria saber como lidar com essa questão para além da divisão natureza e cultura, enquanto professores de disciplinas que são fundamentadas exatamente nessa divisão. Pois é, eu não tenho essa resposta de $1 milhão, né? Eu acho que é, eu foi quem foi o Ira que falou, né? Falou que eu tiro o chapéu para quem está na sala de aula no ensino básico diariamente, né? Dentro da estrutura do ensino básico, e eu não sei ter a resposta para coisas que são desse lugar, né? Exatamente. Aprendo muito com meus alunos que são professores do ensino básico o tempo todo. Mas eu acho que a primeira coisa é reconhecer, né, que a gente está ancorado numa estrutura educacional que parte de uma ontologia que procede essa separação, né? E aí, como que a gente trabalha dentro disso, né? Como diz a Ana, nas margens despercebidas, né? E eu acho também que todas essas propostas de interdisciplinaridade que se colocam agora, no momento da reforma do ensino médio, elas não ajudam nesse sentido. Poderiam ajudar se pensasse interdisciplinaridade em outros contextos. Dessa forma, só faz a gente ficar mais perdido, né? Mas eu acho que eu tentei falar aqui no final, né? Essa coisa da educação da atenção, de produção de novas sensibilidades. Eu acho que começa produzindo uma nova sensibilidade a respeito dessas relações em nós mesmos enquanto docentes, né? E isso se reflete nos nossos trabalhos, né? A gente teve alguns e algumas docentes aqui no nosso curso que apresentaram questões nesse sentido para vocês, né? Estou lembrando agora da fala da Porã e da fala do Rodrigo, né? Enfim, temos muito material aí para pensar. Pronto, gente. Então, eu acho que a gente podia... Estou ainda descendo aqui, mas eu acho que a gente podia agora abrir, né? Se alguém quiser falar alguma coisa avaliativa do curso, né? Não precisa ser só falar coisas boas e agradecer, e não sei o quê, pode também, mas, assim, pensar questões importantes para a gente pensar outras próximas edições, né, para a oficina pensar aí as continuidades e desdobramentos, enfim, comentários que vocês gostariam de fazer, se quiser falar alguma coisa da experiência de vocês também, relacionado com tudo isso, e pode abrir o microfone para falar também, seria legal, não só falar no chat. Pode falar no chat também, mas queria deixar em aberto aí nesse momento. Pedro, pessoal, boa noite. Eita. Fale, prof. Pronto. Meu nome é Giná, sou de São José dos Campos e estudo criança e natureza, criança e ancestralidade. Estou muito interessada nisso e esse curso assim ampliou muito o meu olhar para além dos autores, para além dos mestres e mestras que eu vinha estudando. Então, aqui foi, assim, eu avancei muito, eu cresci muito, e as minhas reflexões, e as minhas dúvidas e perguntas aumentaram. E o que eu acho, para mim, assim, o mais interessante, Pedro e toda a equipe da Fundação, é essa oportunidade de estar junto, de estar com um grupo. Então, pode ter o próximo módulo, o terceiro encontro com outros professores, com outros mestres, mas assim, o prazer de estar com um grupo tão forte, tão interessado, nós juntamos aqui durante várias noites 200 professores, 200 pessoas, então isso fortalece muito. Então eu acho que isso também é muito interessante, tem gente de todo o Brasil nessas conversas,
E eu fico muito feliz, assim, e me motiva, mais do que estudar sozinha, muitas vezes, essas conversas são muito fortalecedoras e abrem a vontade de estudar outras coisas e de ler outras coisas. Então, eu estou muito feliz e não vejo a hora de vocês poderem colocar lá a audiodescrição e tudo mais, para poder assistir de novo algumas aulas que eu quero rever. Então, muito obrigada mesmo. Vixe, esqueci da audiodescrição hoje. Então, ó, tem um comentário aqui da Tânia, que eu achei interessante. Ó, será que no próximo ano os módulos poderiam prever o encontro de trocas de práticas entre os participantes? Daria um trabalhão em dividir em grupos menores, compensaria. Eu acho super legal, dá para pensar, né, Nayara, vocês pensarem aí, uma dinâmica que dentro desse ambiente, assim, eu acho que desde o começo, né, desde o ano passado, essa ideia de não ser uma apresentação, tipo assim, no YouTube, né, sim, a gente está aí com os quadradinhos, a gente correu o risco dos microfones abertos por engano e tal, mas é justamente uma ideia disso que você está falando, né, de nada, a gente poder estar junto, né? Da gente poder estar, na medida do possível, da limitação dessa ferramenta, a gente poder estar junto. Nayara, se você quiser comentar o que você quiser aí, fica à vontade, viu? Não, eu só queria acrescentar que daria sim para a gente pensar, na verdade, repensar esse curso, né? A gente já repensou ele do ano passado para cá, então ano que vem isso vai acontecer de novo. A ideia é que a gente consiga, na verdade, aproximar cada vez mais esse curso das práticas dos professores de ensino básico, né? Que seja cada vez mais voltado para as práticas e que também a gente tenha momentos mais de trocas mesmo. A gente se preocupou um pouco esse ano em conseguir trazer um momento de conversa, enfim. A gente tentou suprir um pouco isso na discussão didática, pensando que teriam muitos inscritos e que não daria para todo mundo falar, mas que pelo menos trazer um encontro com essa dimensão mais prática, que seria esse momento de ter uma pessoa trazendo uma discussão didática, poderia suprir de alguma forma, mas a gente está sempre aberto a rever as nossas formações, as nossas atividades. E aí, se vocês também podem, continuar ficando à vontade para falar agora, mas se em algum momento, depois, passou um tempo, vocês pensaram em alguma outra coisa, mandem e-mail também, conversem com a gente por e-mail. O e-mail continua sendo esse canal de comunicação, né, com a oficina. Então, a gente continua aberto para ouvir também as sugestões de vocês, né? Daqui a um tempo também o curso fica um pouco mais... as sensações, né, se acalmam um pouco mais, a gente começa a pensar também como poderia ser, de repente, sugerir alguém, uma experiência, a gente está aqui aberto para ouvir tudo nesse sentido. Aí, Pedro, tá dando para escutar? Sim. Eu sou Keila, sou professora também, e estou muito feliz, né, de ter encontrado esse portal, né, esse canal de acesso a vocês e ter feito esse curso, né? Esse curso ele veio ao encontro de muitas inquietações de sala de aula, muitas inquietações, né, de atualizações do plano de aula, do plano de ensino, da relação, né? Eu acho que é um pouco essa questão da produção das novas sensibilidades, né, que o Pedro falou. Me identifiquei muito com a fala da Diná, e eu penso, sabe, Ná e Pedro, que poderia ser estendido para o ensino superior também, sabe, para o ensino superior também. Eu sei que nós temos um gargalo, né, na nossa educação básica como todo, da creche ao ensino médio, da creche até, né, o final do ensino médio, mas tá puxado, viu, gente? Tá puxado também essa puxado e ao mesmo tempo, né, instigante, né, essa necessidade que nós estamos tendo, né, de reformulação dos nossos currículos, atualização das ementas das disciplinas, né,
eu tenho muito esse movimento do esperançar, sabe? Apesar de não ser necessariamente freiriana, né? Mas eu tenho muito essa pegada. E dentro desse esperançar, eu acho que a gente pode e deve, sabe? Se apoiar em Pedro, esse antropólogo, assim, que eu estou surpreendida, né, de ter encontrado um antropólogo, tão antropólogo, né? E feliz também, sabe? Porque nós precisamos, né, dessa nova sensibilidade para superar, né, para continuar vivo, viva, né? E essa expectativa dos modos de vida dos povos originários, né, dos povos quilombolas, esses modos de vida que não são, né, antropoceno como os nossos, eles são os modos de vida que poderá vir a nos apoiar se nós estivermos dispostos a escutá-los. Então, é isso, gente, é só essa sensibilidade, né, de uma professora. E essa felicidade de ter encontrado vocês, né, pessoas dispostas a essa revolução, né? Tem um filósofo que eu gosto, eles chamam muito de revolução molecular, né? E quando eu escuto tudo isso que eu escutei aqui, eu digo, nossa, né? E me apoiando no próprio Antônio Bispo, o professor Antônio Bispo, né? Como é que pode ter convergido, né, o antiético para cá de uma forma tão linda como essa desse curso, possivelmente da outra versão que eu não vi, né? E assim como Diná, estou na torcida que ele apareça logo no YouTube para a gente rever tudo novamente, né? Um beijo para todo mundo. Legal, Keila. Só dizer uma coisa, antes de mais alguém que queira falar, dizer assim, né, Nayara, que para quem está em Recife, a Oficina Brenan o tempo todo está promovendo atividades que têm uma relação com essas discussões aqui do curso, não necessariamente voltadas para professores, mas tem várias atividades, né, que presencialmente vocês podem participar, várias coisas muito, muito interessantes. E aí, para quem está em outros lugares também, né? Quem está lá no Rio, por exemplo, tem lá o Ciclo Selvagem, lá no Jardim Botânico, tem várias coisas sensacionais. Quem está em São Paulo agora, só para fazer uma propaganda, nos dias 29 e 30, agora na verdade é hoje e amanhã, né? Tem um evento lá na USP que se chama Alteridades Vegetais, Emaranhamentos Multiespecíficos com as Plantas, lá na FEFELESH da USP. Então, quem está em São Paulo, se conseguir dar uma chegadinha lá amanhã, tem muita coisa legal, que tem a ver com essa nossa conversa de hoje, principalmente. Pedro, Né? por favor, pode repetir o nome do curso da USP? É um evento, não é um curso, é Emaranhamentos Alteridades Vegetais, chama. FEFELESH, USP, enfim, procurem lá. Enfim, só estou querendo dizer isso, né, que também vocês, né, onde estiverem, podem, tem muitas coisas acontecendo, né, nesse que tem a ver com esse curso e vocês podem ligar as suas antenas aí para captar. A Carolina Hanashiro está dizendo que a Escola de Botânica em São Paulo também estava recebendo o ciclo selvagem. Pronto, gente, estão pedindo meu e-mail, eu vou colocar aqui, não tem problema não. Acho que quando você coloca seu e-mail, a Rafaela levantou a mão, né? Acho que ela não tem mais nenhuma pergunta, assim. Acho que a Rafa pode falar. Oi, gente, boa noite. Estão escutando bem?
Massa. Eu só pedi a fala, assim, para parabenizar também, como todos. Dizer que eu trabalho na educação básica, né? Eu trabalho com formação de professores e de arte, e dessa vez a minha equipe, né, conseguimos participar dos módulos, né? A gente divulgou entre os professores, não sabe quantos chegaram, depois Nayara vai passar aí para a gente. Mas eu queria só falar disso, assim, né, da importância de a gente possibilitar, né, para o professor da educação básica, principalmente, para romper, né, com esses paradigmas, com a educação colonizada, né, europeizada, que a gente passou nas nossas universidades, né, nos cursos de licenciaturas, e o quanto isso reverbera, né, na formação dos nossos estudantes, né, e o quanto, assim, de um tempo para cá, a gente vem trabalhando, né, tentando trabalhar nessa perspectiva, um professor, e o quanto esse curso, assim, é, é incrível, né? Eu tô louca para que saia logo no YouTube, porque o nosso professor tem a dificuldade do terceiro turno, né? E aí eu não sei como é para ele chegar à noite e também fazer um Zoom, chamada, né? Mas talvez no YouTube isso chega melhor. Aí eu tô louca assim que chegue para eu começar a compartilhar entre eles essa formação. Foi muito lindo, viu? Parabéns, assim, e obrigada. Legal, Rafaela. É, lembrei também de outra coisa, para quem está em Recife, lá no Mamã, lá na Rua da Aurora, está tendo uma exposição que é dos rios voadores, que eu ainda não fui assistir, não fui ver, mas que alguns amigos foram e disseram que está legal. Irei em breve. Márcio está dizendo: o curso foi muito bem construído, com uma diversidade de pessoas e experiências, passei a compreender uma nova perspectiva sobre cosmologia e a relação dos povos com o território. O Roberto está dizendo para a Nayara que não achou as aulas do ano passado no YouTube. A Lara está dizendo que já está trabalhando esses temas paralelamente aos conteúdos da educação básica. Daniela está falando: quem sabe fazer um cruzamento com cinema e educação? Enfim, é isso. Queria saber se mais alguém quer falar ainda. Se não, a gente passa a palavra para a Nayara para fazer o encerramento oficial deste nosso curso. E antes da Nayara falar, eu queria, então, super agradecer, né, a todo mundo por estamos juntos aqui nessa ferramenta virtual por todo esse tempo. Agradecer a Oficina Brenan, né, por estar promovendo esse tipo de atividade, e fico muito honrado e feliz de poder estar contribuindo aqui e, e estar com vocês aqui nesse tempo. Nara, é isso. Passo para você. Gente, eu só também, em nome da oficina, em nome da nossa equipe, a diretora de Educação e Pesquisa, em nome da diretora Gleice Kelly, eu só tenho a agradecer também esses momentos que a gente viveu esse ano, para todo mundo que ficou com a gente até o final, para todo mundo que não conseguiu estar em todos os encontros, mas se esforçou para estar em um ou outro, que estava ali no contato com a gente pelo e-mail, para todas as pessoas que durante esses tempos do curso eu encontrei pessoalmente, ou visitando o museu, ou em outro lugar, e disseram: eu estou participando do curso, e está muito bom, ou falou alguma coisa, enfim, para toda essa troca, todo esse feedback que a gente já recebeu e que eu tenho certeza que vai receber mais, para estar sempre
nesse movimento de construção de formações para professores, para professoras, para educadores no geral, né? Esse curso ele tem como prioridade professores da rede básica de ensino, porque a gente entende que há uma necessidade, um déficit de formações, principalmente dentro dos espaços de museus, né? A gente, enquanto uma instituição cultural, uma instituição de museu, uma instituição museal, tem essa responsabilidade social mesmo de ser assistência também para a educação básica. Isso está dentro das especificações do que são museus aqui no Brasil. Então, a gente tem realmente que se atentar, né, e procurar, dentro das nossas atividades, da nossa programação, ter atividades voltadas especificamente para alunos e professores da rede básica, em especial para alunos e professores da rede pública de ensino, mas a nossa ideia é que esse curso também sirva para professores do ensino superior, para professores, para educadores populares, enfim, e aí nessa batalha, né, nessa luta para que esse curso seja cada vez mais inclusivo, a gente quer realmente estar sempre ouvindo o feedback de vocês, melhorando e repensando, né? Enfim, mas é isso, agradeço, queria dar alguns informes, assim. A gente tem uma programação quase que mensal, voltada para professores, presencial e virtual também. Então, quase que mensalmente, presencialmente, a gente tem uma formação, um dia de formação para professores, que acontece na oficina, para quem está em Recife, para quem está, enfim, na região metropolitana. Então, a gente sempre anuncia, todo mês tem um tema diferente, uma abordagem diferente, a gente anuncia sempre, faz a divulgação pelo Instagram, mas a gente, como o Pedro falou, tem uma série de atividades que vem discutindo as temáticas que, que perpassaram esse curso, né? Porque a Oficina Brenan está estudando, está se aprofundando na temática da natureza, nesses 2 anos, nesse ano e no próximo. Então, nós temos um projeto de pesquisa chamado Artes, Museus e Antropoceno, e nesse projeto nós realizamos encontros públicos, né, palestras públicas sobre temas que têm a ver com esse projeto. Esse ano a gente não vai realizar mais nenhuma palestra, mas no início do ano que vem a gente tem mais uma para realizar dentro desse projeto Artes, Museus e Antropoceno, e é virtual, e é para todo o Brasil, como foi o curso. E aí a gente também está desenvolvendo uma série de debates, ações, programações de final de semana, porque esse tema, natureza, território e cosmologias, são temáticas que estão nos guiando nas nossas ações educacionais e curatoriais. Então, toda a nossa pesquisa, enquanto instituição, está voltada para esses 3 eixos, essas 3 categorias, né? E aí a gente divulga sempre tudo pelo Instagram, como eu falei, @oficina Francisco Brenan. Tudo por lá, as inscrições são por lá, as nossas atividades são sempre gratuitas. E a gente também tem o canal no YouTube, Júlia já colocou aqui no chat, a playlist do curso do ano passado, mas nesse canal do YouTube a gente tem mais conteúdos, tem debates da plataforma crítica, que foi um projeto que aconteceu no início, entre 2020 e 2021, a gente tem todo o curso do ano passado já lá no YouTube, e aí em breve a gente vai colocar todos os encontros desse ano também no YouTube, é só editar e colocar a janela de Libras para ficar um pouco mais acessível. Vai estar tudo lá no YouTube, mas também a gente está lançando a série Paulo Freire e Arte Contemporânea, que é uma série de entrevistas, né, com artistas, curadores, educadores, pessoas que no seu trabalho, pontualmente ou de forma sistemática, usam Paulo Freire como referência. E aí, a equipe da oficina e outros convidados entrevistaram diversos pesquisadores, professores, e essa série está sendo lançada. São vídeos que estão ficando disponíveis no YouTube. Também é voltado para professores, né? Então, está tudo lá, está sendo lançado praticamente semanalmente, a gente está lançando, mas tudo isso a gente vai informando pelo Instagram. Então, se vocês puderem, quiserem, sigam o nosso Instagram para ficar realmente por dentro dessas notícias, né? Dessa nossa programação. E aí, fora isso, a gente tem também, como eu falei, continua o e-mail do agendamento, o agendamento@oficinafranciscobrenan.org.br. Continua como um canal de comunicação.
No manual que vocês receberam no início do curso, esses contatos estão todos lá. Se alguém não recebeu o manual, manda e-mail para a gente, que a gente envia o manual, né? Que aí vai ter o manual tem todas as referências que os palestrantes mandaram, tem como funcionou o curso esse ano, mas é bom para vocês saberem, para quem ainda não recebeu, e tem os nossos contatos lá. E sobre o funcionamento da oficina, Francisco Brena presencialmente, para quem puder nos visitar e tiver esse desejo, a oficina funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas. A bilheteria vende ingresso até às 17. E a nossa, para professores de rede pública, há sempre a gratuidade. Professores e alunos de rede pública de ensino, em qualquer modalidade de ensino, da creche à pós-graduação, tem o direito à gratuidade garantida. Então, não precisa, inclusive, estar levando um grupo para a oficina ou estar com um grupo. Precisa apenas comprovar que tem algum vínculo com a instituição pública de ensino, lá na bilheteria, na hora, e tem direito a entrar gratuitamente. Professores e alunos de rede privada de ensino têm sempre direito à meia entrada, em qualquer circunstância. Então, enfim, são esses informes. Qualquer dúvida que vocês tenham, entendam mesmo o agendamento como um canal de comunicação. A gente quer manter esse diálogo aberto com vocês, tá? E espero que ano que vem a gente possa se encontrar de novo. Mais uma vez, obrigada por esses encontros, por esses momentos, pela troca de experiências, pelos feedbacks, pela disposição de estar terças e quintas à noite aqui, conversando com a gente depois de 2 turnos de trabalho, né? Dentro de semanas conturbadas, é feriado, é cansaço que todo mundo vive. Vida de educador não é fácil, a gente sabe. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada por estar se dispondo a trocar, ter essas trocas, a estar presente, ouvir nossos palestrantes falando também. Muito obrigada por toda a acolhida. Vocês falaram muito aqui no chat sobre a condução do encontro, dos encontros. E aí, mais uma vez, queria agradecer ao professor Pedro por essa parceria. Queria agradecer também à Universidade Federal de Pernambuco. Esse curso é realizado em parceria com a universidade. Mas, acima de tudo, esse curso é feito para vocês e vocês estiveram aqui com a gente. Então, a condução do curso também é de vocês, né? A condução, a forma como o curso acontece tem muito mais a ver com a vontade de vocês de estarem aqui do que com a nossa vontade de fazer. A gente tem muita vontade de fazer, mas não adianta nada a gente fazer se a gente não tem público, e vocês são o nosso público, e vocês são o nosso público prioritário, que são os professores. A gente sempre gosta de frisar isso. Educadores são um público que a gente quer dialogar sempre, porque a nossa diretoria é uma diretoria de educação. Então, e é o museu, e como museu a gente tem a obrigação social de pensar a educação principalmente dentro desse cenário que a gente tem no país, em que a educação é sempre tão negligenciada, né? Então, gente, é só isso. Muito obrigada mesmo. A gente já está passando do horário. Boa noite. Até a próxima. E é isso. Tenham ótimos fim de mês, fim de ano. E ano que vem a gente se encontra de novo. Nos próximos encontros a gente se encontra de novo. Tá certo?